Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo. Nós estamos tratando no momento da obra Desafios da Educação, que o Espírito Camilo ditou ao médium José Raul Teixeira. Eu queria começar de uma forma diferente hoje. Eu queria dizer que quando eu estava preparando o programa, estava lendo, refletindo, que é uma coisa que nós fazemos, assim, eu me senti uma alegria muito grande de poder estar a gente sempre dividindo aqui, alertando, chamando a atenção para o conteúdo da literatura espírita, e principalmente do Espírito Camilo. À medida que eu fui lendo, aquela velha história, você vai enfiando a carapuça como pai, que eu sou de 3 filhos, já todos adultos, independentes, eu fui viajando pelo período que os meus filhos eram criança ou adolescentes. E fui vendo pontos da minha educação, que eu e minha esposa oferecemos a ele, e fomos vendo o quanto é importante essa leitura dessa obra, Desafios da Educação, o quanto que a doutrina espírita contribui com os pais para que eles possam educar da melhor forma os filhos, possam participar desse processo de crescimento do espírito imortal no corpo físico, ajudando o espírito, que é o seu filho, a superar as dificuldades. O quanto que é difícil esse processo. Fui me dando conta, já tinha me dado em alguns aspectos, o quanto é difícil ser pai, e o quanto é difícil ser pai nos dias de hoje, no momento de crise, de transição planetária, de uma crise da sociedade como um todo, de extremamente difícil em vários aspectos, em quem confiar, para quem confia a educação dos filhos, que escolha colocar, no momento em que nós vemos a educação muitas vezes tomada por posturas inadequadas em relação ao espírito imortal. Veja bem o que eu estou falando. Então, eu leio assim o texto, revi o texto, falei, meu Deus, que tesouro que nós temos em mãos quando nós passamos pelas obras do Espírito Camilo. Nós vamos tratar hoje, vamos destacar a parte 2, o que ele chama de parte 2 do livro Desafios da Educação. Ele chama essa parte 2 de Educação e Adolescência. Ele vai tratar da adolescência. Tem o texto inicial do Camilo, nós vamos ter mais, depois tem 14 perguntas que foram feitas a Raul Teixeira, foram respondidas, tratando da adolescência, da questão do sexo na adolescência, da educação do adolescente portador de alguma deficiência, de vários aspectos vinculados à adolescência. Então, são 14 perguntas para nós lermos, refletirmos, lemos de novo e refletirmos de novo, porque nos traz elementos para, enquanto pais, nós dizemos para onde eu vou trilhar. Lembrando que, na abertura do capítulo, o Espírito Camilo traz a pergunta do livro dos Espíritos sobre a questão dos filhos, do transviamento dos filhos, e traz um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde ele alivia a carga dos pais, dizendo que os pais que se devotaram, se dedicaram, não são responsáveis pelo transviamento. E aí é a mensagem consoladora do Espiritismo para nós. Mas o alerta é que nós temos que nos dedicar à educação dos filhos. Isso chama por tempo, chama por devoção, chama por comprometimento. Não é uma fase fácil. A adolescência é uma fase difícil e que requer muito dos pais, exige muito dos pais atenção ao quanto que os pais estão fazendo. E nesse diapasão, o Espírito Camilo, na mensagem que ele traz para o Raul Teixeira, ele fala que a adolescência é um acúmulo de dificuldades que se apresenta para o espírito encarnado, né? Nessa fase, olha o que o Espírito Camilo diz, o reencarnado nessa fase vê morrer em si muitas coisas, vão morrendo coisas e vão surgindo outras que advêm do passado, gerando um remoinho de dúvidas, de ansiedades, desejos, de temores sem fim.
Então, nessa fase, o Espírito Amigo diz, o adolescente vê desaparecer a figura dos pais e surge a dos companheiros. Morre a obediência impensada, né? Imposta pela autoridade doméstica. Explode a posição das idades da casa. Ele vai descrevendo a adolescência com maestria. Extingue-se o corpo infantil, mas se manifestam as características morfológicas, grandemente modificadas. Então, surge uma intensa tempestade onde o psiquismo pretérito toma corpo. Esse é o dado primordial. Nessa hora em que ele passa a conviver com os novos companheiros, passa a sair da autoridade dos pais, vai tomando ciência de si o espírito, ele também toma ciência do seu passado espiritual. E aí passa a vir toda uma tempestade dentro dela. Ele diz assim, ó, essa tempestade de psiquismo pretérito, que se libera do âmago desse indivíduo e que se choca com as psicologias da atualidade. Então, ele fica dentro disso tudo, vivendo tudo isso, vivendo as questões religiosas, mas o passado dele está ali. E aí ele fica diante de uma dificuldade de decidir quanto ao que é fácil, que tem no mundo hoje, e a porta estreita oferecida pelo Cristo. Então, o Camilo diz, não é fácil para os pais argumentar com valores subjetivos, falar, decidir, porque ele tá competindo, os pais estão competindo com o que é fácil, com a luz das baladas, muitas vezes com a bebida, com a facilidade das coisas, da internet, dos Quai da vida, dos TikTok da vida, dos Instagram da vida, do WhatsApp da vida, ele está competindo com isso. Esse mundo que o jovem entra, mas o pretérito está falando muito alto. Então, é muito difícil, realmente, para os pais atender isso. Mas o Camilo, ele chama atenção que, apesar desse ambiente onde o jovem está transitando, onde tudo é fácil, onde tudo clama pelo mais fácil, ele é atraído por isso, principalmente pelo seu passado espiritual, os pais têm o papel a desempenhar. Né? Então, ele fica com essa responsabilidade. E o Camilo diz que cabe aos genitores a árdua e sublime missão de bem conduzir a criança, pensando no adolescente que está aí, né? E lembrando do conteúdo das conversações, dos exemplos que os pais estão dando, né? O caráter moral da conduta dos pais, que é o exemplo que eles têm, né? Procurar não trazer determinadas posturas para dentro de casa, né? Tentando atrair os jovens para bons passeios, para boas viagens, para boas atividades, estando com eles, né? Nos filmes, nas atividades esportivas, sempre com carinho, sempre conversando. Todo momento, o Camilo diz, é um momento para os pais colocarem conceitos diferentes, contrapondo-se ao que está fácil na internet, ao que está corrente na internet, no TikTok, nas mídias sociais. Então, quando ele vai falando, mas será que é isso mesmo? Como é que isso funciona? Né? A percepção da mãe que está ali correndo, fazendo as coisas, mas está ligada. O pai que está com o filho, vai assistir o jogo, vai jogar videogame com ele, vamos lá jogar um basquete, vamos jogar um futebol, vamos ver uma NFL, o pai tem que estar presente, e nesse momento o filho vai comentando as coisas e ele vai contrapondo. Será que é isso mesmo? Pô, cara, mas funciona assim, funciona assado. Essa dedicação, lógico que o pai e a mãe não vão fazer o que querem. Faltou tempo, porque tem que trabalhar, tem que fazer a compra do supermercado, tem que cuidar, botar roupa para lavar, tem que cuidar da organização da casa, tem que cuidar do carro, tem que levar o carro na oficina, tem que cortar cabelo, tem que... Tudo isso toma tempo. E tem o tempo de estar com os filhos, com adolescentes. E aí não sobra tempo para a parte pessoal. E é esta renúncia que chama Camilo de uma árdua e sublime missão, porque não sobra tempo os dois, nem para o tempo seu, nem para o tempo pessoal, para o tempo do casal, e isso tudo é muito difícil.
Mas é esse o convite que o Camilo faz, para a gente estar ali com eles. Como é importante estar com eles, participar com eles. Ah, eu não gosto de NFL. Assiste o jogo, assiste o futebol, assiste a corrida de Fórmula 1. A mãe assiste os programas com a filha. Olha, filha, esse programa de beleza, esse programa de moda. Né? Estejam juntos. Faz a sessão de cinema com a família, com a pipoca, com a Coca-Cola. Gasta para ter aí os streaming, né, os canais. Não fica fazendo economia nisso, que isso não vai levar a lugar nenhum. Gasta com isso. Traz os amigos para dentro de casa, deixa eles fazerem uma sessão de cinema, o copinho da Coca-Cola, com a pipoca, com cheiro, gasta com isso. E você vai para o quarto, assistir teu filme, ficar com a tua esposa, com o teu marido, e deixa eles lá fazer sessão de cinema, nas séries que eles gostam. Depois comenta que série vocês vão assistir, que série vocês assistiram. Nossa, mas isso atende, brinca, faz uma brincadeira. Eu brincava muito com os meus filhos na época que começou as séries. Eu falei, pô, mas quem que é? Eu assistia junto com eles. Todas as séries eu estava ali junto, via, participava, como comentava, minha mulher também. Então, isso vai criando um laço, vai permitindo que a gente faça comentários que desconstrói aquilo que está subliminar nas mensagens das séries. A série é uma mensagem subliminar. E quando eu participo com eles, eu desconstruo a mensagem subliminar nociva que está presente. Haverá um embate em algum momento? Vai ter embate. É inevitável. Que eu não vou abrir mão do meu ponto de vista. Não, eu não concordo, está errado. Mas eles vão também perceber que tem um limite, tem um muro até onde essa mensagem subliminar avança. Encontra nos pais um muro que diz, não, isso não dá para aceitar. Por causa disso. Então, eu vou levando eles para o espiritismo, levando eles para a juventude, vou fazendo eles participar do Evangelho no Lar, vou falando do Espírito André Luiz, vou falando de Chico Xavier, vou falando de Raul Teixeira, de Valdo Franco, vou trazendo, falando da obra da literatura espírita, vou trazendo eles para dentro desse caminho. E ele vai caminhando nos dois. E se ele fizer a escolha pelo caminho mais fácil, fique tranquilo. Você fez a sua parte. Tira um macaquinho do ombro, como eu digo. Se livre. Você fez o que tinha que fazer. Se a sua consciência está tranquila, se ele fez a escolha pela somatória das suas experiências pretéritas, como diz o Espírito Camilo, tudo bem. Ele é um espírito dotado de livre-arbítrio. Sofro, faço o que posso para ajudar, mas a minha consciência diz que eu fiz o melhor possível. Dedicação, devoção. E as perguntas que são feitas a Raul Teixeira são imperdíveis. 14 perguntas. Dá uma olhada lá, gente. Dá uma leitura. Desafios da educação. Parte 2. Educação e adolescência. Jesus conosco sempre.